A gente falou com o Juca 2 vezes nessas últimas 2 semanas sobre a contratação do Cuca. É o então técnico do Corinthians que ontem pediu demissão, depois de só 2 jogos à frente do comando do Corinthians, por conta, segundo ele, da pressão que ele tem sofrido, ele, a família, nesses últimos dias. O Cuca foi condenado por participação em um estupro coletivo de uma criança de 13 anos na Suíça, em 1987. Ele foi condenado pela justiça suíça, nunca cumpriu a pena, foi condenado a 15 meses de prisão, nunca cumpriu a pena e nunca assumiu participação nesse crime. Então, ontem, depois da vitória nos pênaltis do Corinthians contra o Remo na Copa do Brasil, o Cuca pediu demissão. E ele pediu demissão do jeito mais errado possível, ao invés de novamente tentar trazer para si o assunto e falar, olha, eu errei, assumo meu erro, minha responsabilidade, falar da importância de combater o machismo, a agressão contra as mulheres, em especial no futebol, que é um meio muito machista, muito misógino, que ataca mulheres de uma forma muito sistemática. E a gente tem casos que você mesmo traz aqui para a gente viver. A gente já falou muito aqui sobre o Robinho, sobre o goleiro Bruno, sobre outros vários casos de agressão e ataque a mulheres. O Cuca, mais uma vez, pede uma oportunidade de falar sobre o assunto e de falar da importância de combater o machismo dentro do futebol e na sociedade. E ele disse que estava saindo porque foi julgado pelo tribunal da internet. O que é mentira, o Cuca foi julgado pelo tribunal suíço. Em 89 foi condenado, mas não cumpriu a pena que devia ter cumprido. Então, pelo menos, essa página do futebol ganha mais essa marca. Infelizmente, o Cuca não assume sua responsabilidade. O Corinthians vai arcar com o preço de ter contratado um técnico sem ter falado sobre o assunto, mas pelo menos assim acaba esse episódio do Cuca no Corinthians dessa vez. É isso, né, Chico? A justiça tarda, mas não falha, porque não é sobre a condenação. Obviamente, ele não seria preso, como o William trouxe, ele foi condenado na Suíça, 15 meses de prisão, não cumpriu essa pena, mas é sobre uma retratação importantíssima, porque a gente está falando aqui de violência contra a mulher. É isso mesmo, minha gente. Respeita as minas, não é uma frase qualquer, né, Chico? Pois é, não é uma frase qualquer, e o Cuca encarou uma situação difícil para ele, que foi a torcida feminina do Corinthians e todos os corintianos, né, que não apoiam esse tipo de ação. Tá certo? O Cuca diz que isso foi há 30 anos, na época não se pensava, mas ele tinha que ter assumido, olha, errei mesmo, isso, aproveitado para entrar numa campanha contra a misoginia, contra a violência contra a mulher. Eu poderia ter aproveitado isso e deixado as coisas em pratos limpos. Eu imagino, inclusive, viu, Vivian e William, que deve ser, para a família do Cuca, uma coisa extremamente desagradável, sofrida até, né, para as filhas, para a esposa dele. Mas por que o Cuca não botou a cara e disse logo, foi erro mesmo, cometi um ato criminoso, fui condenado por ele e peço perdão e tal. Bom, resistiu. Ele passou há algum tempo aí, pela segunda vez, pelo meu time, pelo Galo, pelo Atlético Mineiro, enfrentou também alguns protestos, né? Mas perdeu também a oportunidade de pedir perdão, de acertar a conta com a própria história. O resultado é esse agora. Perde não tinha condição de continuar. Perde a direção técnica do Corinthians, não tinha condição porque os protestos só aumentavam. E chamam a atenção para esse fato que é fundamental ser revisto, principalmente no meio futebolístico, como disse o William aí, um meio tão machista, né? É lamentável que ele não tenha perdido mais esta oportunidade. Vamos ver, a gente vai aprendendo, todos nós vamos aprendendo com situações como essa, né?